Oi, sou a professora Chi. Quanto tempo, né? Pois é, peço mil desculpas, mil perdões. Ultimamente tá tudo uma loucura. Mas estamos aqui. Consegui hoje um tempinho aí. Assim, eu vou conversar um pouquinho sobre o. Tô preparando faz muito tempo, na verdade. Só que eu, assim, não sei por onde começar, eu não sei como conversar com vocês em relação a esse assunto, que é sobre xenofobia. Vocês sabem que ultimamente com coronavírus e tal, os orientais, de forma geral, receberam assim, muitos ataques, né, em relação a vocês chineses são nojentos, comem coisas nada a ver, ou vírus é chinês, alguma coisa assim. Eu pessoalmente não recebi nenhum tipo de ataque, né? Porém, a minha página de dar aulas de mandarim, recebi um comentário, que até na verdade faz tempo já, mas não comentei aqui, de a pessoa, tipo, atacando, falando assim, ai, como que vocês ainda aprendem essa língua, que esse povo tá acabando com o planeta, com as pessoas, enfim. Eu fiquei com medo, com receio dos meus alunos, ou a pessoa que queira aprender mandarim, desanimar por esse tipo de comentário. Mas, graças a Deus, meus alunos, ou as pessoas que assistem meus vídeos ou me seguem lá no Instagram são assim bem positivos, bem otimistas e conseguem ver assim muito bem que não tem nada a ver, né, esses dois assuntos, esses dois problemas, né? Então, não tem nada a ver. Então, como eu já comentei em outros vídeos, eu sou vegetariana, mas a pessoa quando olha na minha cara ou, tipo, já fala que, você é chinesa, você come cachorro, você come, né, grilo, sei lá, o que você come. Eu não vou segurar uma placa, né, ou tatuar na minha testa colocando eu sou taiwanesa ou eu sou vegetariana. Então, nós estamos sujeitos a receber ou de estar sendo atacado o tempo todo, né? Enfim. Eu vou voltar um pouquinho a minha história de sofrer xenofobia, né? Lá atrás, tipo 25 anos atrás, quando eu e minha família a gente estava na Argentina. Assim, a gente vai voltar no tempo, era ano de 95, ainda a internet, nem tinha internet assim, comum para acesso para assim, todo mundo, né? Então, não, as informações eram precárias, e enfim, eu entendo, mas assim, os ataques que eu recebi lá na Argentina é coisa fora do comum. Eu andava na rua e assim, umas crianças, adolescentes, passavam de bike e xingava, tipo, né, eu vou falar aqui porque senão meu vídeo vai ser assim, mas assim, de nome feio, só porque eu tava andando na rua, né, e assim, enfim, coisas que a gente escuta, tipo, eu tive amigo que foi espancado na escola até desmaiar, né, então, ou policial parava a gente na rua só porque a gente tinha cara de oriental, de chinês, e eles já achavam se a gente tava aprontando, né, que infelizmente na Argentina, naquela época, os chineses e os coreanos não tinham uma boa fama, né? Enfim, mas tudo bem, né? Já passou e eu acredito que hoje, né, a Argentina com avanço tecnológico, né, internet, tá tudo mais acessível, eles não, assim, eu não sei se eles estão mais, assim, abertos, né, em relação ao povo estrangeiro, ou principalmente os chineses, coreanos. Mas enfim, naquela época eu sofri um pouquinho e não sei se foi por conta disso, mas meus pais resolveram vir aqui no Brasil. No Brasil a situação foi melhor, ficou melhor, né? Mas sempre tem aquelas piadas, né? Vamos pensar assim que os japoneses estão aqui no Brasil já faz mais de 100 anos. E até hoje são, assim, alvos de piada, né? Tem muitas piadas, melhor não falar aqui. Mas assim, imagina só nós que somos
nem, assim, muitas vezes as pessoas nem sabem que nós somos de Taiwan, né? Se eu falar Taiwan, Tailândia, né? Então, aí eu falo que eu sou chinesa. Aí vem, né? A Xing Ling, Ling Ling, né? Dá apelido. Até aí tudo bem, né? Assim, sem nenhuma... não é tão uma coisa tão séria que, nossa, não dá pra aguentar, né? Isso a gente vai levando. Mas assim, eu acho que com o coronavírus a situação tá ficando séria. Que até então era, assim, apresentado, a xenofobia era apresentada de uma forma como piada. Agora tá tendo, assim, tá sendo um ataque sério mesmo, né? Então, quando começou o coronavírus aqui no Brasil, antes de começar o coronavírus aqui no Brasil, foi em final de janeiro, brasileiros ainda achavam que coronavírus era só questão da China, não ia chegar aqui. Só que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ia chegar aqui no Brasil. Então, aí as pessoas já começaram a comprar máscara, né, e ir atrás. Eu, pessoalmente, eu fiquei com medo de chegar na farmácia e pedir máscara, porque a minha cara oriental, pedindo máscara, as pessoas já iam me etiquetar como portadora de vírus, ou que eu ia estar doente, né, que... É difícil as pessoas entenderem naquele tempo, olha só, a gente tá em agosto e era janeiro, 7 meses atrás. Difícil das pessoas entenderem que para prevenir você tem que usar máscara, né? Para se cuidar e cuidar dos outros. Não, naquela época parece que faz anos já, mas naquele tempo as pessoas achavam que quem usava máscara eram as pessoas que estavam doentes. Então, assim, eu só fiquei com medo e tal, nunca recebi nenhum tipo de agressão, né, vamos dizer assim. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, japoneses, chineses, taiwaneses começaram a usar máscara. Que, aliás, já é um dos nossos costumes, de usar máscara no dia a dia, por conta da poluição, por conta de, assim, muitas coisas. Acho que timidez é uma das causas, né, que com máscara a gente... um tipo de barreira que nós criamos entre as pessoas. Enfim, tem muitos motivos do porquê a gente já usa máscara desde sempre, mas com o coronavírus virou obrigatório você usar, né? Enfim, voltando. Aí começaram a usar máscara aqui no Brasil dentro de metrô, ônibus e tal. Aí vocês podem dar uma pesquisada, reportagens, né, de descendentes japoneses que receberam xingamento, agressão, só porque estavam usando máscara e xingando de nome, tipo assim, vocês não deviam existir, vocês são chineses nojentos, são porcos e comem animais silvestres, e, enfim, né, xingava de nome, assim, muito feio, e eu acho que é uma forma de xenofobia, sim, com certeza, né? Que até então tava camuflado, né? Atrás das piadas. E com o coronavírus agora, né? Veio a superfície da água, né? Bom, aí eu vou ler um trecho de uma reportagem que falou assim, que... chineses e japoneses, especialmente, estão sujeitos a ataques no país, aqui no Brasil. Principalmente nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde vive um grande número de orientais e descendentes de asiáticos, né? Como eu disse, na nossa cara não tá falando se nós somos de Taiwan, da China, do Japão, da Coreia. Para os ocidentais nós somos todos iguais. Às vezes eu acho realmente que é difícil de distinguir, assim, a cara das pessoas. Eu tenho um problema. Mas, enfim, já é difícil, né? Agora, você vai generalizar isso e tratar todos os asiáticos como se fossem culpados, né? Que, entre parênteses, os chineses não são culpados por causa do coronavírus. Eu acho que não. Até então não tem nada comprovado. Mas enfim, começou na China e tal, mas por que as pessoas de outros países devem carregar essa culpa, né, junto? Tudo bem, tá. Aí continua a reportagem. Povo chinês, pare de comer gatos venenosos, né? Tipo, coronavírus foi por causa de gato venenoso, com certeza. E os chineses são desumanos, me dão nojo. Sem comentário, né? Desumano.
Ok. São 2 exemplos dos abundantes comentários na páginas da rede social Facebook, né? Então, fora isso, já vi um monte de coisa, né? Eu vi outra reportagem que tava falando que o álcool gel que está sendo comercializado aqui na cidade de Maringá, a maioria é reprovado porque não atendem às medidas, né, necessárias. E eu li num comentário da reportagem que colocou que porque esse álcool gel é made in China, né, e o vírus também, né, acrescentou, né, o vírus também. Enfim, por que o álcool gel que não atende às medidas necessariamente são da China? Nós sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil tem coisas que são fabricadas e que não atendem às medidas também, nas regras. E coisas falsificadas também. Vamos falar que só a China faz pirataria, né? Pelo amor de Deus, aqui no Brasil não perde, né? Aqui a região é assim, não vou falar, vou ficar quieta. Mas enfim, tem coisas que, assim, as pessoas generalizam de uma forma e radicaliza isso, né? Tipo, então todos os orientais são culpados por trazer coronavírus até aqui no Brasil? Não! O povo de Taiwan já sabia que tinha que cada um ficar na sua casa quietinho e parar de viajar. E só que daí o Brasil os brasileiros, americanos, europeus estavam viajando normalmente, como se nada tivesse acontecendo, né? Então, assim, não sei nem como fechar isso, né? Mas assim, vamos pensar de uma outra forma. Se hoje esse coronavírus explodisse nos Estados Unidos, começasse lá nos Estados Unidos, ou começasse lá no Japão, começasse lá na Alemanha, sei lá, qualquer outro país de primeiro mundo que vocês consideram, e aí, será que as pessoas teriam a mesma reação? Né? Ou só porque começou na China e a China sempre vem, assim, etiquetada de, assim, pirataria, povo que come qualquer coisa. Vamos falar de comer qualquer coisa? Os coreanos comem coisas piores, né? Os japoneses têm tradição de comer baleia, de golfinho, né? E nos países europeus tem lugares que comem cavalo, né? Aqui come jabuti. Então, assim, não é o que se come, né? Eu acho que foi azar, né? Eu acho que foi azar que começou na China, mas isso não é motivo da gente, a China inteira ou a Ásia inteira, ser xingado por causa disso, né? Então, eu acho que tem que, assim, as pessoas têm que ter, assim, ideia, tem uma percepção de que vocês estão chamando da gente de desumano, mas quando você está falando isso, você está sendo desumano. Né? Então, nós somos humanos da mesma forma. Nós estamos sujeitos a pegar o coronavírus e morrer, como qualquer um, né? Como um brasileiro, um americano, um inglês, que seja. Então, né, isso não nos protege, né, do coronavírus só porque nós somos orientais, né? Então, nós somos iguais. Então, vocês não ficam falando, nós temos que respeitar os negros, tem que respeitar os homossexuais, né, de forma igual, temos direitos iguais. Então por que os asiáticos não têm direitos iguais, né? E por que nós temos que ser um alvo agora durante a pandemia, né? Eu acho que é meio injusto isso, né? E vamos pensar aí de uma outra forma. Se a gente fala assim, xenofobia é medo de... xenofobia é um medo de pessoas ou culturas que vêm de fora, ou culturas e pessoas diferentes da gente. Mas quando a gente encontra um americano, ou quando a gente encontra um inglês, encontra um alemão, né, pessoas de primeiro mundo, dinamarquês, ou um sueco que chama? E aí, né, a gente, em vez de ter medo, a gente fica feliz. Nossa, que legal, ele é da Dinamarca, ele é dos Estados Unidos, né, ele é, né, de um país chique e tal. E por que isso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Por que quando uma pessoa vem
de outros países, assim, são alvos de piada, né? E por que outras pessoas de outros países, né, são alvos de nossa idolatração, adoração e são idolatrados, né? Por que isso, né? Então, enfim, eu acho que na frente de um país forte, normalmente nós somos humildes, né? Nossa, são países muito fortes e tal. E quando outro país que, comparando com o Brasil, é um pouco mais fraco ou o povo é muito diferente, aí sim, por que nós sofremos esse tipo de ataque, né? Então, acho que a gente tem que pensar melhor em relação a essa questão, né? Tipo, para os estrangeiros que vêm aqui no Brasil, nós somos, a vida não é difícil, não é fácil pra gente, né? As pessoas falam assim, os estrangeiros quando vêm porque são ricos, porque têm dinheiro para fazer mudança para um país tão longe. Não, na verdade não, muitos estrangeiros estão aqui batalhando para sobreviver, né? Como eu faço isso, meus pais fizeram isso, continuam fazendo, né? Continuam trabalhando e não é fácil pra gente. E imaginem só vocês, né, quem teve já a experiência de viajar para fora ou de intercâmbio, sei lá, esteve por um tempo prolongado fora do país, né? Vocês sabem, sentem na pele de como é difícil ser um estrangeiro em um outro país, né? Então, nós queremos encontrar um certo tipo de reconhecimento, na verdade, né? Reconhecimento. Mas quando a gente não consegue encontrar, isso é mais difícil do que você não ter uma vida econômica legal, né? Eu acho que você tentar encontrar um reconhecimento é mais importante do que você ter um carrão, ter uma casa enorme. Eu acho que nós queremos ser assim reconhecidos como brasileiros, né? Eu tenho hoje cidadania brasileira, mas isso não me faz mais brasileira, porque as pessoas vão olhar minha cara e vão falar, você é chinesa, você é taiwanesa, né, e você é diferente da gente, né, enfim. Tá, aí eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram, já também faz muito tempo, lá no story, perguntando sobre a vacina, né, que os países estão criando e tal, e vieram as duas mais que chamaram mais atenção, que é da China e da Rússia. No Instagram, 90% respondeu que tomariam a vacina chinesa e apenas 10% tomariam a vacina russa. O que eu queria chegar é que, acho que talvez no meu Instagram as pessoas realmente têm interesse de aprender mandarim e tal, por isso que esse resultado deu que a maioria tomaria a vacina chinesa. Mas eu fiz essa pergunta porque eu li comentários no Instagram, no Facebook, de reportagens falando vacina, e assim, comentários xingando o povo chinês e não tomaria a vacina chinesa porque o vírus é chinês e que as pessoas vão acabar infectando mais do que prevenir, né? Enfim, né, são esse tipo de comentários que eu acho que podiam ser assim evitados, né? O que te faz o que te faz sentir deixando esse tipo de recado, né? Você tá transmitindo mais ódio em vez de transmitir amor, que é o que nós precisamos agora, né? De cuidar do outro, de dar atenção ao outro, né? Em vez de apenas atacar, né? Tipo, se esconder atrás da tela do seu computador e fica, né, mandando comentários com uma conta fake, alguma coisa assim. Então, teve vezes que eu ia deixar recado, mas eu falei assim, Xi, calma. Você tem todo o seu perfil do Facebook e a pessoa pode, né, te identificar, sei lá, né? Então, fica quieta. Mas assim, que dá raiva, dá, né? Então, eu acho que é assim, isso eu não vou generalizar, como eu falo assim, nunca generalize, mas não é todos os brasileiros, não são todos os brasileiros que são assim, graças a Deus. A maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, me dão muita força, né, sempre estão assim, apoiando, dando força, e isso eu agradeço muito. Mas enfim,
tudo isso eu quero chegar na conclusão de que nós somos todos iguais, tá? Então, eu acho que, infelizmente, nós temos etiquetas diferentes, né? E as pessoas normalmente, muitas vezes, não sabem como conviver com isso, né? Há pessoas que vêm de fora. Mas se a gente for pensar, quantos de vocês são realmente brasileiros, né? Sem ter uns ancestrais ou uns tataravó que veio da Europa ou de outro país, né? Então, na verdade, nós somos todos estrangeiros nessa terra Brasil, né? Nessa terra do Brasil. Então, somos todos iguais, né? A não ser que você seja um indígena, você seja um nativo realmente aqui da terra do Brasil. Aí sim podemos estar falando sobre xenofobia. Eles têm direito de falar sobre xenofobia, porque eles foram tratados injustamente, foram tirados da casa deles, né? Eles sim têm direito de falar de xenofobia. Enfim, né? Eu acho que é hora de passar o nosso amor ao próximo, né? Em vez de propagar mais ódio, né? Eu acho que isso, talvez essa pandemia quer nos passar, né? Queira nos passar, aprender a amar o próximo, né? Em vez de ficar atacando o tempo todo, né? Então, talvez quando todos pensam dessa forma, essa pandemia possa, né, passar mais rapidamente. Agora, se a gente fica dentro desse ódio, remoendo dentro desse rancor de os chineses, não sei, né, até quando nós vamos ficar nisso, né? Então, acho que aprender a conviver em paz, né, é melhor do que, né, ficar se matando, né? Enfim, hoje esse vídeo é meio pesado, né, tem conteúdo bem profundo, mas é o que eu sinto como estrangeira aqui no Brasil, né? Ressaltando, eu fui muito bem recebida aqui durante, assim, todo o meu estudo, né? Tipo, no ensino fundamental, médio, faculdade, meus colegas sempre muito, assim, atenciosos, me ajudando, né? Mas é mais voltado para os comentários que eu vejo na internet, né? Mas eu, pessoalmente, graças a Deus, nunca recebi esse tipo de injustiça, né, de ataque. Mas, enfim, obrigado por assistir. Desculpa se esse vídeo hoje foi meio pesado, assim, mas se eu puder fazer você refletir um pouquinho em relação à xenofobia, e na próxima vez quando você encontrar um estrangeiro e tratar a pessoa como se fosse uma pessoa normal, não importa a nacionalidade, de onde ele veio, não importa se é da China, se o vírus é chinês, né? E, assim, tratar com amor, eu acho que esse vídeo já valeu a pena. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.